Irmãos, eu confesso que fiquei em dúvida se falaria alguma coisa a respeito da tragédia de Brumadinho ontem ou anteontem, mas é extremamente comovente. Eu acho que tem alguma coisa errada aí, hein, no som, hein, gente? Mesa do som? Tem alguma coisa ruim, pelo menos o meu retorno está bem ruim aqui, não sei. Então eu fiquei na dúvida se se falaria alguma coisa sobre Brumadinho. Quem está acompanhando tem visto toda a tragédia, pessoas que desapareceram, afogadas em lama, os animais sendo levados, enfim, a tragédia terrível. Com certeza não é um acidente, é descaso mesmo. E assim, com todo carinho e compaixão do meu coração, então eu fiquei com vontade de falar a esse respeito. Mas o momento que a igreja está vivendo, ou diante do momento que nós estamos vivendo, eu senti então uma firme direção da parte de Deus e precisei fazer um acerto, não, definir, acredito que orientado pelo Espírito, um outro assunto. Então, esses dias eu fiquei curioso a respeito de uma estatística sobre quantos cristãos são martirizados por sua fé todos os anos. E vocês podem acreditar que o número é muito alto, é bem mais alto do que você é capaz de imaginar. Então, como os últimos dados que eu tinha lido sobre essa questão dos mártires, da morte dos cristãos por sua fé, está numa estatística chamada Estatísticas de Missões Mundiais. Então eu entrei numa dessas páginas, Estatísticas de Missões Mundiais, e à medida que eu fui lendo algumas das estatísticas ali, eu confesso a vocês que eu comecei a ficar assim, estarrecido, desconcertado, e vou usar alguns desses índices aqui para que vocês entendam que alguma coisa precisa ser ajustada nos nossos corações, alguma coisa precisa ser acertada no nosso relacionamento com Deus. Veja o seguinte: desde mais ou menos o ano 30 da era cristã, vamos definir o seguinte: desde que Jesus ressuscitou, subiu ao céu e deu aos seus discípulos a ordem clara, muito bem definida, de que eles tinham que sair pelo mundo pregando o Evangelho. Portanto, estamos falando desde o primeiro século até os dias atuais. A cada 10 pessoas que passaram por esse mundo, 7 nunca ouviram falar do nome de Jesus. Vão-se 2000 anos. A cada 10 pessoas que já colocaram os seus pés nesse planeta, 7 de 10 nunca ouviu falar no nome de Jesus. A cada 10 cristãos, 9 entendem que evangelizar é convencer um cristão de outra denominação a frequentar a sua. Irmãos, olha que coisa estarrecedora, assustadora. Percebeu? Em cada 10 cristãos, 9, quando fala de evangelizar, entendem que ela deve falar para outras pessoas, outros irmãos de outras igrejas cristãs, que elas devem sair das suas igrejas e vir para deles. De toda a riqueza produzida anualmente no mundo, mais da metade dela pertence aos cristãos. Mais da metade de toda a riqueza produzida no mundo pertence aos cristãos. O problema é que 98% de toda essa riqueza que os cristãos produzem e retêm, 98% eles gastam com eles mesmos. 98%. Mais da metade da riqueza do mundo pertence aos cristãos. E dessa riqueza, 98%, os cristãos retêm para si próprios. O país no qual o evangelho mais cresce é a China, onde a estatística
alega que, ou estima, perdão, que há cerca de 10 mil novos convertidos todos os dias. No entanto, a China, que é um país eminentemente comunista, a perseguição aos cristãos é cruel. O Gol, Geração Oceânica, sábado à noite, tem feito uma série de estudos, tomando como base o livro de um pastor naturalizado americano chamado Francis Chan. O nome do livro é Louco Amor. Francis Chan plantou uma igreja na Califórnia chamada Comunidade Cristã Pedra Angular. Essa igreja se tornou uma igreja pop. De uma hora para outra, ela chegou a mais de 4 mil pessoas. E Francis Chan, um dos pastores mais influentes dos Estados Unidos, há alguns poucos anos atrás, sentiu no coração que Deus estava determinando que ele deixasse essa mega igreja, financeiramente muito aquinhoada, para trás e partisse para pregar o evangelho na China, na igreja subterrânea. Ele deixou uma função onde ele era um expoente, onde ele estava constantemente debaixo dos holofotes, para se transformar num obreiro desconhecido, numa igreja perseguida. Vendeu sua casa na Califórnia e foi morar em algum lugar, para sua segurança, desconhecido, na China. Então, recentemente eu li uma entrevista dele. Então ele disse o seguinte: ao ver uma severa perseguição aos cristãos na China, aquilo me surpreendeu. Ele disse. Então ele fez o seguinte comentário. Ele, conversando com alguns cristãos chineses, ele disse: no Ocidente, se as pessoas encontram uma pregação melhor, uma música mais emocionante, ou programas melhor desenvolvidos para os seus filhos, eles mudam de igreja. Francis Chan explicando como é a igreja ocidental para a igreja subterrânea da China. Então ele diz: quando eu descrevi a vida de nossa igreja ocidental, os cristãos da China começaram a rir. Não foram pequenas risadas, eram gargalhadas. Eu me senti um comediante, mas eu só estava descrevendo a nossa igreja. Eles acharam ridículo que nós pudéssemos ler a mesma Bíblia e vivêssemos algo tão incompatível. Francis Chan levou um pastor indiano para uma conferência no Texas e depois observou o seguinte: quando ele, pastor indiano, ouviu a música e viu as luzes, ele disse: vocês americanos são engraçados. Vocês não aparecem no culto se não houver um bom pregador ou uma boa banda. Na Índia, as pessoas ficam animadas só para orar. Os cristãos indianos amam a comunhão e se reúnem apenas para orar. Então, Francis Chan pensou, ele registrou seu pensamento, eu vou ler. Ele disse assim: imaginei Deus olhando para baixo na terra, vendo as pessoas de um lado do planeta se reunindo com expectativa sempre que havia oração. Enquanto isso, do outro lado, ocidental, as pessoas só aparecem nos cultos quando a gente talentosa fazendo alguma performance. Meus irmãos, por isso me veio ao coração pregar esse assunto. Por que precisamos de um avivamento? Por que precisamos urgentemente de um avivamento verdadeiro, genuíno, profundo? Então eu queria ler com vocês esse texto do profeta Ezequiel. Você pode abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Ele é um texto conhecido. Nos últimos anos, talvez seja a terceira vez que eu esteja falando sobre ele aqui,
na Oceânica. Podem ter certeza que não é por falta de assunto, mas porque eu creio que Deus tem considerado que esse é um assunto importante, prioritário para nós. Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Irmãos, vou parar por aqui, o texto é longo, mas eu vou explicando, à medida que for sendo necessário ler, ou nós voltarmos esse texto mesmo aqui. Muito tempo antes, o povo de Israel peregrinava pelo deserto. Enquanto ele peregrinava pelo deserto, Deus lhe avisou: cuidado, para que quando vocês entrarem na terra, vocês não sejam corrompidos, levados pelos povos daquele lugar e venham a adorar outros deuses. E ainda no deserto, antes de entrarem na terra prometida, Deus os adverte dizendo: olha, o tempo vai passar, vocês esquecerão de mim, que tirei vocês do Egito, conduzi vocês pelo deserto, fiz vocês entrarem na terra. O tempo vai passar, vocês esquecerão de mim e seguirão a ídolos detestáveis, feitos de madeira e de barro. E acontece, irmãos, que a palavra do Senhor, infelizmente nesse caso, se cumpriu. O povo se esqueceu do Senhor, seguiu a outros deuses, e aconteceu que o povo foi completamente dominado pelo inimigo. No momento em que Ezequiel profetiza, uma parte do reino já havia sido praticamente dizimada, havia sido completamente misturada, dominada, controlada, desterrada. E Ezequiel fez parte da outra. Israel pertencia a outra parte do povo que foi levada para a Babilônia. Então, nesse momento que ele tem essa visão, todo o povo de Israel, na verdade, estava conquistado. Uma parte havia sido desterrada, levada, miscigenada, e outra parte estava sob o domínio babilônico. Então ele tem essa visão, um vale de ossos secos. E Deus pergunta para ele: acaso esses ossos podem reviver? Gente, o que significa um vale de ossos secos? Quando a gente termina de ler o texto, nós vemos que se levanta um poderoso exército dali, porque os ossos voltaram a viver. Então a gente depreende que o profeta agora, nesse momento em que ele contempla os ossos secos, o que ele vê ali é o resultado de um exército inteiro que foi derrotado. O que ele está vendo é o que restou de um exército que não conseguiu cumprir a sua missão. E por que isso aconteceu? Porque Israel se esqueceu do Senhor e passou a seguir a outros deuses, fez para si outros ídolos. Mas talvez você pense: por que falar de ídolos se nós somos protestantes? Se na nossa igreja nós não fazemos para nós ídolos, imagens, estátuas de madeira, ferro ou gesso? Nossas mãos nunca fizeram um ídolo. Irmãos, sabe qual é o problema? O maior problema não é o ídolo que as pessoas fazem com suas mãos. O maior problema são os ídolos que as pessoas constroem em seus corações. E aí, irmãos, os ídolos construídos no coração são incontáveis, são inúmeros. Como a gente já ouviu aqui, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Eu quero afirmar para vocês que os ídolos que são fabricados no coração, eles são muito mais perigosos, muito mais perniciosos do que esse ídolo que talvez as pessoas vejam, toquem, sintam. E lógico, ficaria claro que é madeira, ferro ou gesso.
Mas o ídolo que é produzido no coração, esse é mais sutil, é mais difícil de se identificar. E ele está lá. O que isso tem a ver com o texto? O que isso tem a ver com o texto que a gente acabou de ler? Gente, isso tem tudo a ver. Porque o povo de Deus, no texto que nós lemos, em algum momento falhou na aliança que fez de amar a Deus acima de todas as coisas. Será que nesse momento, se a gente desse uma avaliada no nosso coração, como a gente iria se avaliar com sinceridade diante de Deus? Será que nós não estamos, à medida que o tempo passa, ficando iguaizinhos àqueles que nós já condenamos? Eu olho para o meu coração, eu não consigo mais orar como eu orava tempos atrás. Eu não tenho mais prazer em ler as Escrituras como eu tive algum tempo atrás. Eu não consigo mais sentir a presença de Deus como eu já senti em outros tempos. Eu percebo, numa avaliação clara e honesta, que o meu coração parece que está esfriando. Meu coração parece que está endurecendo. O que está acontecendo com a gente? Irmãos, talvez em algum momento, sem que a gente tenha se dado conta, um ídolo pode ter entrado no nosso coração. Ele entrou devagarzinho, de maneira que nós não percebemos, e ele foi tirando o Senhor que estava no trono e foi afastando o nosso Deus do trono do nosso coração, até que o ídolo se sentou e tomou posse e passou a reinar nas nossas vidas. E o que a Bíblia diz é que nós nos tornamos iguais, nós nos assemelhamos aos ídolos que nós adoramos. Então, ainda que esse processo tenha acontecido de uma maneira lenta, gradual, e a gente não estivesse atento, não tenha percebido, o que a gente nota, de repente, é que parece que a gente está ficando meio cego para as coisas espirituais, a gente está ficando meio surdo, estamos ficando meio insensíveis para as coisas de Deus. Por que isso? Irmãos, porque os ídolos feitos pelos homens, eles são cegos, surdos, insensíveis e não falam, porque eles não têm vida. E à medida que adora-se a esses ídolos, tornamo-nos iguais a eles. Então, o que significa um vale cheio de ossos? Ora, irmãos, não há dúvida nenhuma, no texto lido, significava que aquele povo ali representado, nesse momento em que o profeta tem a visão, ele está morto, ele perdeu, ele foi eliminado, dizimado. E aí vem a pergunta: filho do homem, esses ossos poderão reviver? E o profeta respondeu: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Ezequiel conhecia o Deus de Israel, sabia que ele tinha todo o poder, que ele poderia dar a vida e poderia fazer com que os mortos até mesmo viessem a renascer, a ressuscitar, a nascer novamente, a ter suas vidas completamente renovadas. Então Deus diz a Ezequiel: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E a partir do momento que Ezequiel profetiza, os ossos começam a se juntar, eles voltam a se unir, osso com osso,
voltam a ter tendões, carne, pele. No entanto, esse exército, ele continua morto. Vê o que acontece? Não basta que tenha osso, tendão, carne, pele. Precisa algo mais. Então, o que nós vemos? Que do Senhor vem um sopro especial. É o sopro da vida. É o mesmo sopro do Senhor quando Ele disse, olha, haja luz, e por causa da sua palavra, todas as coisas vieram a existir. É aquele sopro de quando o Senhor fez do barro um homem, e o texto diz, soprou nele o fôlego de vida. Meus irmãos, é disso que nós precisamos, desse fôlego de vida que vem da boca do nosso Deus. O que nós precisamos desesperadamente é desse sopro do Espírito para livrar a gente da nossa sequidão. E se você comparar alguém morto com carne, tendão e pele e osso de ossos secos, não faz diferença, está tudo morto. A única diferença é que para uns o tempo já passou mais do que passou para outros, mas está tudo sem vida e está tudo precisando de renovação. Então, irmãos, o texto diz claramente que o vale de ossos secos é a casa de Israel. Aqueles ossos são o povo de Deus. Então, que considerações nós podemos fazer a partir daqui? A pergunta que nós demos, que está seguindo de tema para essa nossa meditação, foi: por que precisamos de um avivamento? Por que nós precisamos urgentemente de um grande avivamento? Então, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos de um avivamento porque muitos de nós, se não todos nós, no passado, já fomos melhores do que somos hoje. Muitos de nós, se não todos, no passado, já fomos melhores do que somos hoje. Gente, olha só, é difícil reconhecer isso. É duro nós nos confrontarmos com nós mesmos, nós olharmos para o nosso passado e sermos honestos e concluirmos dessa maneira. No passado, orávamos muito mais do que oramos hoje. No passado, nós éramos muito mais fervorosos do que somos hoje. No passado, líamos muito mais a Bíblia e com prazer do que o fazemos hoje. No passado, sentíamos muito mais prazer em nos reunir, em termos comunhão, do que sentimos hoje. No passado, nós não medíamos esforços para servir, para nos dar, para nos render, nos consagrar. Mas hoje não tem sido bem assim. No passado, nós ficávamos aflitos quando o nosso amigo de oração demorava a dar sinais de que foi alcançado pela graça e salvo. Hoje em dia parece que essa preocupação talvez já não aflija tanto o nosso coração. Olhamos para trás com sinceridade e constatamos: no passado, nós já fomos um grande e poderoso exército. Mas hoje, muitos de nós, se não todos, se sentem mais secos do que já foram no passado. Se sentem mais frios, mais indiferentes às coisas espirituais do que já foram em toda a sua vida. Por isso, nós precisamos urgentemente de um avivamento verdadeiro, profundo, que venha do céu, que venha do alto,
Nós precisamos de um sopro novo do Espírito para nos renovar, nos avivar, nos levar a nos apaixonarmos outra vez. Segunda consideração, precisamos de um avivamento, porque avivamento, gente, é para crente e não para descrente. O avivamento, ele não é para aqueles que nunca conheceram a Jesus. O avivamento não é para aqueles que não creem. O avivamento não é para aqueles que nunca experimentaram a vida. O avivamento não é para ateu. Avivamento não é para agnóstico. Avivamento não é para ímpio. Nós, crentes, é que precisamos ser reavivados. Nós não temos compromisso com erro, não temos compromisso com o pecado, não temos compromisso com a idolatria. Nós podemos mudar. Nós não temos que seguir o caminho em que nossos corações vão endurecer, sim, em que nós perdemos a capacidade de nos admirar e nos surpreender com as grandes obras do Senhor. Nós não precisamos continuar nesse caminho em que estamos nos transformando nos modernos fariseus. Aquele tipo de gente que mantém os seus hábitos, a sua postura, a sua aparência, mas que no interior é como aquele sepulcro caiado. Por fora é bonitinho, mas por dentro está tudo errado. As coisas estão ruins, as coisas vão muito mal. Irmãos, esse processo, ele pode ser revertido pelo Senhor, o Deus da vida, amém? Irmãos, olha só, isso é muito sério. Eu creio que Deus preparou esse momento para nós falarmos sobre esse assunto. Nós precisamos de um grande, verdadeiro, genuíno avivamento. Até mesmo nesse momento em que nós estamos falando sobre isso, alguns bocejam, alguns estão sonolentos, alguns continuam sem entender a importância e a gravidade daquilo que Deus mandou que nós falássemos nessa tarde aqui. A gente não pode admitir que o nosso coração viva nessa indiferença, nessa apatia, nessa insensibilidade. É possível mudar, é possível reverter esse quadro. Acho que nós não deveríamos dar descanso aos nossos corações, enquanto nós não tivéssemos a convicção de que isso tudo que foi citado aqui como pontos negativos já tivesse sendo revertido dentro de nós, que a obra de Deus já tivesse sendo realizada agora, aqui nesse momento, em nossas vidas, em nossos corações. Nós não deveríamos descansar enquanto nós não voltássemos a confiar no nosso Deus de todo o nosso coração, enquanto nós não voltássemos a nos alegrar no nosso Deus de todo o nosso coração, enquanto o Senhor não voltasse a ser a real e total satisfação da nossa vida. Irmãos, é por essas coisas que nós precisamos desesperadamente de um avivamento. Não fique constrangido por reconhecer que no passado você já foi melhor do que é hoje. Nós deveríamos nos envergonhar, era se nós tivéssemos um coração que não aceitasse ser exortado, um coração que não aceitasse mudar de atitude, um coração que tivesse determinado a prosseguir no caminho da frieza, da indiferença e da insensibilidade. Esses não têm lugar no reino. A realidade é que o nível foi passado lá embaixo. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus.
No momento em que o livro da vida vier a ser aberto, todos prostrarão com seus rostos em terra. Não haverá nenhum digno, só o Senhor poderá pegar aquele livro e lhe desatar os selos. Irmãos, reconhecer essa miséria, reconhecer a fragilidade da nossa vida espiritual, reconhecer a nossa apatia, a nossa indolência, é o princípio da cura, irmãos. A gente precisa tomar uma posição. Primeira semana de jejum passou. Nós estamos às portas do retiro. O que você gostaria que acontecesse ali naqueles dias? Você está se preparando para um encontro com Deus? Você está levando a sério o seu jejum? Você está levando a sério aqueles momentos de oração? Irmãos, isso daí é para a igreja toda. Nós temos que estar juntos nisso, buscando, clamando, suplicando. E só parando de orar quando os céus estiverem abertos e o Espírito sendo derramado em grande quantidade sobre toda a igreja. A terceira consideração a fazer, irmãos, porque precisamos de um avivamento. E a resposta é porque temos uma grande missão a cumprir, e essa missão é muito urgente. Nós temos uma grande missão, e essa missão é muito urgente. Deus nos deu uma missão, essa missão é nobre, é grandiosa, e ela também é imperativa, extremamente urgente. Não há tempo, irmãos, para nós nos preocuparmos com aqueles que estão escolhendo igreja aqui, acolá, ela é mais atraente, como foi falado na questão dos crentes chineses, as luzes, as músicas. Não é hora de nós nos preocuparmos com isso. A verdade é que quando nós lemos as Escrituras, quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos ali inúmeras referências, inúmeras advertências referentes à eternidade. São muitos os alertas de Deus no que diz respeito à nossa eternidade. Todas elas, todas as advertências que vieram da boca de Deus, a seu tempo se cumprirão. Vem, nós não temos muito tempo, o tempo é breve. Todo cristão deveria levar essas advertências, esses alertas, essas exortações que a Bíblia nos traz a respeito da eternidade, muito a sério. Quando as pessoas morrem, não existe zona cinzenta. A situação é definitivamente estabelecida. E a mensagem, irmãos, de João Batista, ela permanece completamente atual. Ela vale hoje. A palavra, arrependam-se, porque próximo está o reino dos céus. Arrependam-se. O reino dos céus está muito próximo. Vem, irmãos, a nossa missão é vital, é urgente, ela é enorme, grandiosa. Nós temos que cumpri-la. Então, por isso, nós precisamos muito de um avivamento. Duas aplicações para a gente terminar. Primeira aplicação: volte-se para a palavra de Deus. Volte-se para a palavra de Deus. Nós não podemos produzir um avivamento. Nós podemos forjar um avivamento, mas não podemos produzir um avivamento. Mas a palavra de Deus pode. Não foi assim que aconteceu? Profetiza esses ossos, ossos secos. Assim diz a palavra do Senhor. E os ossos começaram a viver. Porque de uma maneira subjetiva,
Eles ouviram a voz de Deus. Osso seco ouve a voz de Deus e obedece. Uma das coisas que evidencia a fraqueza do povo de Deus é o desapego à sua palavra. Um sintoma de falta de saúde espiritual, irmãos, é a falta de amor pela palavra de Deus. Isso não significa que a gente não a conheça. Isso não significa que a gente não a estude. Isso não significa que a gente não a leia. Mas o que eu quero dizer é que não é basicamente a falta de conhecimento dela, mas a indiferença com que a tratamos. O que você faz com aquilo que você aprende da palavra de Deus? O que você faz com aquilo que você lê, estuda, ouve, referente à palavra de Deus? Irmãos, a solução, o caminho para o avivamento é nós levarmos a palavra de Deus a sério. Não apenas estudarmos, mas considerarmos que é Deus quem está nos falando, é Deus quem está nos orientando, é Deus quem está nos mostrando o caminho. Nós precisamos considerar. Profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Irmãos, olha que coisa absurda. Imagina o profeta em cima daquele monte de osso seco e Deus mandando: profetiza para os ossos, profetiza para os ossos, fala para os ossos, ossos, ouçam. Irmãos, que conflito do profeta. Imagina, eu falar com um monte de osso. Por que pregar para ossos secos? Porque só a palavra de Deus tem poder para produzir vida. Se dermos ouvidos às suas palavras, o avivamento virá e não tardará, irmãos. O avivamento virá e não tardará. Em segundo lugar, segunda aplicação, ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, lá em casa não tem vela, não tem santo, não tem nada disso. Mas eu reconheço que tantas vezes no nosso coração a gente fabrica ídolos. Como fazer para derrubá-los, acabar com eles? A única maneira é adorando a Deus sobre todas as coisas. A única maneira de nós acabarmos com os ídolos é nós nos voltarmos para o Senhor, de todo o nosso coração, de maneira que não sobre espaço nele para adorarmos a mais nada. E aí você sabe o que acontece? Mas, poxa, então a gente amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, de todo o nosso coração, significa então que eu só tenho amor por Deus e por mais nada, nem ninguém? Não, de forma alguma. É aquele mistério do amor que nós já falamos sobre ele. O que acontece é que quando você ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, o seu amor se torna um amor saudável, o amor que Deus nos criou para ter, para viver e experimentar. Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento, nós vamos amar as nossas esposas como a Bíblia determina. Nós vamos amar aos nossos filhos como eles têm que ser amados. Vamos amar os nossos pais, os nossos amigos de oração, cada um a seu tempo e na medida determinada por Deus. Há espaço para amarmos a todos, mas agora com amor equilibrado. Meu filho não é mais meu ídolo. Minha esposa ou marido deixou o trono. Agora quem se assenta nesse lugar e domina completamente o meu coração é o Senhor. Quando nós ajustamos o nosso coração a Deus, todas as demais áreas da nossa vida
vão se ajustar. Quero concluir dizendo que, gente, apesar do Senhor ser tão bom, tão generoso com a gente aqui da Oceânica, eu não tenho dúvidas de que coisas ainda maiores Ele quer fazer entre nós. Ele fará, irmãos, entre nós coisas tremendas. Ele nos deu uma missão de enorme responsabilidade e nós temos que cumpri-la. E essa missão é urgente. Nós só encontraremos no Senhor os recursos que precisamos para cumpri-la. Quero citar aqui, para encerrar, 3 versículos de Apocalipse, capítulo 22. E eles dizem: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. O tempo se abrevia, irmãos, e o tempo, à medida que se aproxima do fim, ele vai ficar cada vez mais polarizado. Você acha que essas eleições aí deixaram a sociedade polarizada? A situação vai piorar muito. O santo vai continuar se santificando. O ímpio vai cada vez praticar mais iniquidades, e assim sucessivamente. E esse conflito tende a aumentar à medida que o fim se aproxima. Mas o encorajamento que Jesus nos deixa é: eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Irmãos, não há tempo a perder. Nós precisamos urgentemente de um avivamento. Vamos orar? Pai querido, nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa miséria, o nosso pecado. Reconhecemos que tantas vezes temos sido frios, apáticos na nossa vida espiritual. Precisamos de um sopro diferente do Teu Espírito, Senhor. Isso é algo que vai muito além da nossa força de vontade. É algo contra o qual, Senhor, nós temos enorme dificuldade de lutar. Então, precisamos que o Senhor sopre sobre nós. Nós suplicamos isso a Ti, Senhor, porque a responsabilidade é toda nossa. Reconhecemos que a culpa é toda nossa, que precisamos nos acertar, mas precisamos de Ti, Senhor. Então, ajuda o Teu povo, Senhor. Ajuda-nos a olharmos para os nossos corações, para nossas vidas, para o nosso passado, com sinceridade, com transparência, e leva-nos a uma mudança, Senhor. Leva-nos para muito mais perto de Ti. Senhor, produz o verdadeiro e genuíno avivamento entre nós, Senhor. Eis aqui o Teu povo, Senhor. Nós somos uma comunidade que deseja a Tua presença mais do que qualquer outra coisa. Então, Senhor, visita a gente e produz isso, Senhor, de uma maneira genuína, verdadeira, real, completa e definitiva em nós. Eis-nos aqui, tem misericórdia, em nome de Jesus. Amém.